A intenção de oração do Papa Francisco para este mês de abril é sobre o papel da mulher na sociedade e na igreja. E sobre esse assunto a gente tem a alegria de receber em nossos estúdios a Rafaela Fontinelli, ela que é coordenadora arquidiocesana da PASCOM, também coordenadora do setor de comunicação da nossa arquidiocese, o setor de comunicação inclusive que é responsável pela produção do programa Em Tuas Mãos. Rafa, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, Ana Paula. Bom dia para você que nos assiste. E eu agradeço hoje em especial pela oportunidade de ter saído dos bastidores e conversar hoje pessoalmente com você. A gente começa essa conversa, portanto, lhe perguntando sobre qual é o papel da mulher na igreja e como isso tem evoluído ao longo dos anos. É importante a gente lembrar que o sim de uma mulher, ele mudou toda a história da salvação, né? Foi o sim de Nossa Senhora a partir do seu amor, a partir da sua coragem, a partir da sua obediência, que mudou toda a história de redenção. Mudou a minha história, mudou a sua história, mudou a história de você que está aqui em casa, né? E não somente o sim de Nossa Senhora, que transformou e é exemplo para a vida de tantas mulheres, mas tantas mulheres em diversas fases, em diversos anos, em séculos diferentes, enfrentaram desafios também para seguir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E hoje, eu, você, Ana Paula, damos continuidade a essa história, né? Não podemos esquecer do exemplo de mulheres que deram a vida em favor dos mais pobres, que deram a vida em favor do próximo, e aqui eu cito Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, e são esses exemplos que nos encorajam a seguir em frente, né? Em uma sociedade muitas vezes machista, em uma sociedade muitas vezes que não valoriza o papel da mulher, em uma sociedade que muitas vezes quer sobressair o papel do homem, né? E diminuir o papel de tantas mulheres que estão aí também dando com a sua maior dedicação, com o seu maior afinco, com o seu maior zelo nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, dentro dos lares, porque nós também somos igreja dentro dos nossos lares, né? E dentro desse contexto, nós não podemos esquecer do papel que o Papa Francisco ele tem desempenhado, né? De dar voz, de valorizar, de incentivar que nós, mulheres, possamos ocupar cada vez mais espaços dentro da igreja. Não somente aqueles espaços de assessoria, não somente aqueles espaços participativos, mas, sobretudo, papéis de lideranças. Ocupar papéis que muitas vezes são ocupados por homens, papéis que muitas vezes foram tidos com perfis mais masculinos, e o Papa Francisco ele tem nos encorajado, né, e ele tem exortado cada vez mais a sociedade para que nós mulheres possamos ocupar cada vez mais esses espaços, né? Nós temos mulheres dentro das periferias, dentro das comunidades mais distantes, que exercem papéis não somente de catequistas, mas de ministras da palavra, né? Que levam o evangelho onde muitas vezes o sacerdote, por algumas questões, não consegue ir pelo número pequeno de ministros ordenados que nós temos, né? Então, esses são só alguns dos inúmeros papéis que nós, mulheres, temos ocupado cada vez mais dentro da igreja. Rafaela, você falava em ocupar espaços, né, principalmente dentro da igreja, nas pastorais, nos movimentos. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Como é o seu testemunho de ocupar esses espaços, principalmente de liderança dentro da igreja? Desde criança, eu fui criada em um ambiente católico, né? E mesmo sem a presença dos meus pais, mas acompanhada de outros familiares, eu sempre gostava de ir à missa, de participar de congressos da renovação carismática. Fui crescendo, na adolescência eu fiz o Encontro de Jovens com Cristo, do qual eu permaneço até hoje. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque isso me abriu uma visão para o servir, para a doação, de que a igreja precisa de pessoas que estejam dispostas a servir. Então, isso vai me motivando, e isso foi me motivando ao longo da minha história, né? E aí eu fui crescendo, entrei no mercado de trabalho, hoje eu tenho 34 anos, sou jornalista, e no ano de 2020, né, através de um momento de oração, eu rezava pela minha caminhada profissional, pedia que Deus me desse um direcionamento
E assim, eu costumo dizer que isso realmente é um milagre, né? É um envio de Deus, porque aquilo que vem de Deus nos dará paz. E um mês depois eu fui convidada para estar aqui na comunicação arquidiocesana, né? E aí era Deus me dizendo, use a sua profissão não somente para você se autossustentar, mas use a comunicação a serviço do outro também para evangelizar, né? E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque por mais que eu fosse de caminhada de igreja, eu nunca imaginei hoje estar dentro da comunicação arquidiocesana, né? E aí depois foram surgindo outros desafios, veio a pastoral da comunicação, e aí Deus foi me moldando e hoje estamos aqui, né? Partilhando um pouco dessa história com vocês. Antes de chegar aqui na comunicação arquidiocesana, eu já era voluntária da caminhada da fraternidade, um serviço que muito me anima também na minha caminhada de igreja. E hoje eu também tenho a alegria de dizer que eu participo de um grupo de adoração chamado Abraça-me, que nasceu na Forania Norte da Arquidiocese de Teresina. O Abraça-me, ele tem como maior objetivo levar o abraço de Deus através da adoração ao Santíssimo Sacramento, através de Jesus Eucarístico, né? Então, tudo isso foi fazendo um maior sentido depois que eu entrei aqui, né? Porque a minha profissão, antes, por mais que eu fosse apaixonada pela comunicação, antes eu só via a comunicação como um meio para me sustentar, uma realização profissional, mas um meio para me sustentar, para me crescer profissionalmente. Hoje eu vejo a minha profissão como uma vocação. E são vários os momentos, né, que a nossa profissão, ela se mescla, de certa forma, com essa missão que é comunicar a fé, principalmente. E agora eu te pergunto a respeito de como as mulheres que nos acompanham agora, por exemplo, elas podem, né, conciliar a vida, a missão com os seus outros trabalhos, né, com os seus outros afazeres. Eu costumo dizer que tudo é questão de prioridade, né? Então, por exemplo, eu trabalho de manhã e à tarde. À noite, em alguns momentos eu também trabalho, mas eu já sei que a minha noite ela é voltada para a minha missão de filha, porque também ajudo a cuidar do meu pai, que tem problemas de saúde, e ela é dedicada exclusivamente para a minha missão da igreja, né? Então, a minha noite ela é voltada para a minha missão da igreja, é o momento que eu tenho para rezar, é o momento que eu tenho para ler a palavra, é o momento que eu tenho para participar das minhas reuniões. Então, eu tento elencar prioridades. Quando eu estou trabalhando à noite, eu tento ver se aquela minha reunião do grupo ela dá para ser colocada em outro dia, em um outro horário. E graças a Deus, como tudo é dom de Deus, Deus vai nos ajudando nessa organização, né? A partir do momento que a gente se diz disposto, a partir do momento que a gente vai se entregando à missão, tudo vai fazendo sentido. Então, toda semana eu vou elencando prioridades dentro da minha vida, porque hoje eu entendo que uma área da minha vida ela depende da outra. Se eu estou fraca espiritualmente, eu não tenho como liderar uma equipe de comunicação da igreja, né? Se eu não sou uma boa filha em casa, eu não tenho como sair por aí dando formações, falando de espiritualidade para agentes da pastoral da comunicação. Então, tudo isso vai fazendo sentido, né? E dentro dessa caminhada, dois aspectos são fundamentais para que a gente consiga ter perseverança nessa caminhada de igreja. Um é a vida de oração, escutar aquilo que Deus quer. E o segundo é a Eucaristia, o nosso alimento. É ela que nos fortalece nessa caminhada. E tudo só tem sentido se nós estivermos alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo. Rafaela, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, neste dia em que o programa completa 10 anos, né, de evangelização através da TV. Parabéns pela sua missão, pelo seu serviço. Seu serviço, de certa forma, nos alcança também, né? Enquanto comunicadoras que somos, a maioria da equipe do programa Em Tuas Mãos, da equipe do setor de comunicação, é formada por mulheres e a gente muito se alegra por isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua palavra aqui no programa Em Tuas Mãos de hoje. Ana Paula, eu que agradeço, e hoje é um dia de júbilo, né? Hoje é um dia de comemoração, hoje nós completamos uma década de programa Em Tuas Mãos e temos a alegria de dizer que hoje nós somos o único programa totalmente católico da TV piauiense,
São 10 anos de histórias, 10 anos que nós estamos alcançando tantas pessoas, tantos lares através da evangelização. E só agradecer a Deus por nossa equipe, formada por mulheres guerreiras. E aqui eu mando um abraço especial para Ana Paula, a nossa editora-chefe. Mando um abraço também para a Joyce, a nossa incansável repórter, e um abraço também para a Maria Clara, a nossa produtora. E como aqui no setor de comunicação nós sempre priorizamos a equidade de gênero, eu não poderia deixar também de citar o seu José Mendes, que é o nosso cinegrafista, Davi Solano, o nosso amigo editor, e o jornalista Tarcísio Oliveira, que nos ajuda também nesta missão de evangelizar, de tornar público as ações da Igreja Particular de Teresina. Eu agradeço a você que nos dá audiência, que nos encoraja a continuar nesta caminhada. Agradeço também por quem já passou, inúmeras mulheres também que já passaram por aqui e que deram início a essa história. Que o Senhor nos abençoe, nos encoraje e que nós possamos continuar perseverantes nessa missão evangelizadora através das ferramentas de comunicação social. Muito obrigada.